Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês um software muito interessante para o ensino de física ou de ciências que se chama Algodu. Primeira coisa a fazer então é entrar na Google e digitar algodu.com. Aqui temos a opção de traduzir, ou deixarmos em inglês. E rolando aqui então, vai aparecer para nós aqui, Algodu agora é gratuito, fazer o download de graça. Então, vamos clicar aqui. Como eu já possuo ele instalado, eu não vou fazer novamente, mas vocês, então, é aqui que devem abrir. Feito isso, ele vai aparecer para vocês aqui, ó, essa logo, o símbolozinho do software. Vamos clicar aqui. E vou abrir aqui uma janela principal. Então, quando vocês abrirem pela primeira vez, vai aparecer aqui essa telinha, vamos dizer assim, escrito bem-vindo, Aqui, então, tem informações sobre ajustes, tutoriais, sobre o uso, do Algodu. Tem também lições prontas, que vai nos auxiliar muito sobre vários assuntos. Aqui, então, arquivo. Ó, clicamos aqui, novo arquivo, salvar, abrir arquivo, apagar toda a água, depois eu vou mostrar. Mais informações, alternar modo tela cheia, abrir aulas sobre o software e sair. Clicando nesse outro aqui, ó, ele vai aparecer para nós aqui a interface. O idioma, aqui selecionado português, mas podemos mudar para vários idiomas. O layout, a simulação, ó, aqui a frequência, tantos hertz. Aqui renderizado, camadas, que na verdade durante a simulação, conforme a construção, vocês vão ver direitinho aparecer essas opções e reiniciar. Então não vou apertar ali. Na sequência, aqui ó, as janelas, o que nós queremos que apareça? Barra de arquivo, propriedades, ferramentas, opções de ferramentas, simulações, a chave, não precisa. Depois aqui nós temos, então, novo arquivo. Ó. Ao clicar em novo arquivo, ele vai me dar as opções aqui, ó. Conforme esse contorno, é a cor que vai aparecer na tela. Então, aqui está no primeiro, padrão. Vou pegar aqui o outro, ó. Olha só, branco, Esse aqui, ó. Ok? Então, vou voltar para o padrão. Depois, aqui, ó, permite salvar e compartilhar o arquivo, meus arquivos. Aqui é um repositório, que nós temos que fazer um cadastro depois. Objetos pré-fabricados por outras pessoas, que nós podemos abrir. E aqui também tem aulas prontas, tá? Então, podemos clicar aqui e vermos, então, as aulas que outras pessoas colocaram aqui. Então, depois vocês clicam para ver o tour, criar uma conta para nós termos acesso a essas aulas, tá? Aqui as lições prontas são muito interessantes. Vou clicar aqui. Essas lições, então, nós podemos escolher aqui a linguagem ou o estágio. Por exemplo, estágio 1 seria lições mais simples, Estágio 2 com um pouquinho mais de dificuldade, assim por diante. Categoria, demonstração, exercícios, trabalhos em grupos ou laboratório. Disciplina, ou seja, conteúdos dentro da física, que são explorados. E aqui nós temos, então, várias simulações. Então, vou pegar uma qualquer aqui. Vou clicar nessa aqui, que é da Livre. Então, aparece, ó, a linguagem, essa aqui está em alemão, Os estágios, ó, tem aqui um plano de aula pronto e, olha só, o passo a passo para nós construirmos a simulação, tá? Então, tô descendo um pouquinho mais, ó, ele traz a simulação, ok? Vou clicar, deixa eu ver se ela deixa abrir, ó, ela vai permitir, que nós vejamos a simulação. E aí, se nós quisermos fazer, a simulação, então tem ali o passo a passo. Eu cliquei ali embaixo, isso. Aí ele fechou, tá?
Vamos sair daqui. Bom, vou fechar aqui também. Aqui, essas ferramentas que aparecem, ó, a primeira delas é a ferramenta esboço. Ó, serve para nós desenharmos na tela. Se eu segurar um pouquinho, ó, ela corrige. Se eu for rapidinho, ela fica torta. Ok? A segunda ferramenta é a ferramenta faca. Ó, ela serve para cortar um objeto, ok? A terceira ferramenta é a ferramenta mover. Então, eu consigo mover os objetos de lugar. Ó, percebam que eu cortei nesse objeto aqui com a ferramenta faca. Aqui nós temos a ferramenta arrastar. Então, aqui é uma mãozinha, né? Mas aí aqui, durante a simulação que nós construirmos, nós vamos ver direitinho como ela funciona, tá? Ao clicar nela, eu posso mostrar, pedir para mostrar, né? Marcar aqui, mostrar forças, arrastar pelo centro de massa, desabilitar a rotação, posso mudar o valor da força, colocar uma força máxima, né? Então, aí durante a simulação nós vamos ver. Mas, ó, vocês conseguem perceber que eu estou puxando e o valor da força que eu estou exercendo ali no objeto, ok? Depois aqui, ferramenta rotacionar. Eu consigo girar o objeto, tá? Depois aqui a ferramenta tamanho, ó. Eu clicando, eu consigo mudar o tamanho do objeto que eu desenhei, ok? Depois aqui a ferramenta pincel. Ó, percebam, ela, na verdade, ela emendou os objetos. É como se ela tivesse feito uma solda. Em seguida aqui, vou devolver, a ferramenta apagador, tá? Então aqui, ó, ela cortou, mas ela serve para apagar alguma coisa dentro do objeto. Em seguida, ferramenta polígono, para desenhar. Na sequência, a ferramenta engrenagens, ó. Aqui uma engrenagem, aí aqui eu posso determinar o tamanho do dente, se eu quero que seja uma engrenagem externa ou interna. Vou marcar externa, vou desenhar mais um, olha só que interessante. E agora eu vou marcar engrenagem interna, ó, aparece lá para mim. E eu posso deixar marcados os dois. Inclusive, posso mudar o tamanho do dente, a espessura da engrenagem, né? Olha só, interessante, né? E essas engrenagens, eu posso vir aqui com a ferramenta mãozinha, deixa eu ver. Não está girando. Opa, eu desloco, daqui a pouco eu vou montar uma simulação. Depois aqui, ferramenta retângulo. Percebam que aparecem as medidas, ó, conforme nós estamos desenhando, né? Depois a ferramenta círculo, também com raio. A ferramenta plano, serve para nós desenharmos plano inclinado. A ferramenta corrente ou corda, né? Então, nós vamos clicar aqui. Ele pede a distância entre os elos, a força que nós queremos, né? Imprimir. Se nós queremos corrente ou corda, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, olha só, em volta, né? Dessa engrenagem. Vou colocar até aqui. E aqui vou colocar... Colocar diferente. Depois, eu tenho aqui a ferramenta mola, tá? Então, posso ligar uma mola a um determinado objeto, por exemplo. Depois, a ferramenta fixar, tá? Então, um objeto que eu não quero que se mova, por exemplo, esse, né? Eu fixo ele na tela. Depois, a ferramenta eixo, muito útil para quando nós desenharmos carrinhos, né? Ele vai ser o eixo da roda, por exemplo, tá? Então, aqui ele não vai fazer muito sentido. Aqui a ferramenta propulsor, ok? Então, quando eu quero deslocar uma coisa de lugar, então, vou pôr ele aqui, por exemplo. Aqui um pincelzinho, uma caneta laser, né? Eu posso, inclusive, mudar a cor dela. Aqui a ferramenta traçador.
Então, posso colocar nesse objeto, por exemplo, ele vai indicar a trajetória desse objeto quando ele se deslocar. E aqui a ferramenta textura, que serve para mover, ajustar ou rotacionar as texturas de objetos. Então, quando nós formos desenhar, nós vamos mudar a textura do objeto, aí nós vamos colocar essa ferramenta, tá? Aqui nessa lateral, nós temos aqui, para nós visualizarmos na tela as forças, velocidades, momentos ou outras, né, informações. Como aqui está marcado forças, ó, eu posso clicar aqui ver forças. Então, na figura, ó, por exemplo, aqui a força peso, né? Ele começa a indicar onde tem forças. E aqui tem uma série de forças que nós podemos colocar na nossa simulação. Aqui na sequência, eu tenho aparência. Aqui eu consigo mudar a cor, o desenho de círculo, as bordas dos objetos, transferidor, régua, né? Velocidade, momento, forças, aplicar um arquivo existente, né? Então, conforme a simulação, vão aparecer essas situações. E aqui o material. Eu consigo mexer nos materiais que nós estamos trabalhando. Então, eu tenho material padrão, material qualquer. Consigo colocar vidro, ouro, gás hélio, gelo, borracha, ferro, pedra, madeira. Consigo mexer na densidade, no atrito, na elasticidade, no índice de refração e na atração, tá? Destruidor e imortal aqui, conforme o tipo de simulação que nós vamos fazer, nós vamos colocar. Aqui na tela, né, aqui na base inferior, eu tenho zoom, que eu posso aumentar ou diminuir. Aqui eu consigo mover um determinado objeto ou a tela toda, tá? Então, por exemplo, aqui, estou mexendo a tela toda, desculpa. Aqui o play para movimento, retornar, avançar. Aqui eu desativo a aceleração da gravidade e, inclusive, consigo mudar os valores, ó. Força da gravidade, estou aqui 9,8, eu consigo aumentar, percebam na tela, né? Que vai mudando o valor do peso do objeto, ou seja, da força de atração, né? Do planeta. Consigo mudar o ângulo, tá? Ou seja, a direção, né? Ok? E o campo gravitacional, posso pedir para aparecer ou não. Bom, na sequência, se eu clicar nessa setinha pequenininha aqui, eu consigo desligar a gravidade. Ela tem que ficar escura, ó. Não tem gravidade na simulação, tá? E quando fica clara, eu consigo voltar à aceleração da gravidade. E aqui, nessa outra janelinha, liga ou desliga o atrito do ar, tá? Então, eu clicando aqui, eu consigo mexer em alguns parâmetros que eles são relacionados ao atrito, né, do objeto no ar. E se eu não quero que tenha atrito, eu tenho que desativar. Então, eu aperto aqui 2 vezes rapidinho. Opa! Ó, ele desativa. E nessa tela aqui, nós clicamos para quadricular a tela, ok? Bom, se eu clicar no play, percebam o que vai acontecer. Os objetos estão se movendo, tá? Como eu montei de qualquer jeito, né? Eles estão se movendo aqui de qualquer jeito. Bom, agora então que eu falei um pouquinho sobre as ferramentas, né? Eu vou abrir aqui uma outra janela, ó, vou escolher uma outra, tá? Limpinha. E vamos construir uma simulação relacionado ao movimento retilíneo uniforme, tá? Então, primeira coisa a fazer é nós lembrarmos um pouquinho da teoria. O que significa movimento retilíneo uniforme? Nós temos um objeto que se desloca em linha reta com uma velocidade constante, né? Então, primeira coisa a fazer, nós vamos escolher o que vai ser o nosso objeto que vai se deslocar com uma velocidade constante. Eu vou desenhar aqui um bloquinho, ok? E ele vai ser o nosso objeto que vai se deslocar com velocidade constante. Vou apertar no play, que caso ele não esteja bem na superfície, né, ele vai descer, ó. Ok? Então, foi só para isso mesmo. Bom, eu preciso determinar a velocidade com que esse objeto vai se mover. Então, eu vou clicar, né, com essa ferramenta aqui, ó, mover, né, vou clicar sobre o objeto e com o botão direito do mouse vai aparecer para mim uma série de opções
que eu posso fazer em relação a esse objeto. Então, eu vou colocar aqui velocidade, ó, e vou definir uma velocidade qualquer. Vou colocar aqui 2 metros por segundo, por exemplo, né? Poderia ser maior ou menor. Posso mudar o ângulo, a velocidade em relação ao eixo X, eixo Y. Vou voltar aqui. Ó, na verdade, essa velocidade é em relação ao eixo X, tá? Então, vou voltar aqui, ó, pra vocês verem. Eu posso mudar o sentido, né? Esse objeto. Ok? 2 e a velocidade em Y, 0. Não quero que ele se movimente em relação a Y. Então, vou mexer apenas com a velocidade em relação a X. Velocidade em relação a Y, vamos colocar 0. Ok? Bom, em seguida, o que mais que eu quero que aconteça aqui? Eu não quero atrito, por enquanto, tá? Ó, não quero atrito. Eu quero... Ó, vou clicar aqui com o botãozinho direito novamente. Vou ver mais uma opção que eu quero. Vou marcar seleção, seguir. O que acontece, gente? Esse objeto, daqui a pouco ele vai sair da tela, tá? Mas eu vou querer também construir gráficos. E se eu pegar apenas essa tela do notebook, eu vou ter um gráfico muito pequeno. Então, eu quero que ele continue o movimento mais um tempo. Então, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer com que a câmera siga o objeto. Então, por isso que eu marquei ali seleção, acompanhar o objeto, ok? Bom, desativamos o atrito. De novo, novamente, clica lá no objeto com o botãozinho direito. Nós queremos construir gráficos sobre o movimento. Então, vou achar aqui, ó, mostrar gráficos. Ó. Gráficos. Que gráficos que eu quero? No eixo X eu quero o tempo. Vamos padronizar. E no eixo Y? Olha, já apareceu para mim aqui a opção velocidade. Pode ser esse mesmo, tá bom? O tempo vamos colocar no máximo possível. E aqui em cima, vamos clicar e escrever o que vai ser esse gráfico, para a gente não se perder. Então, esse gráfico vai ser da posição em função do tempo. Desculpem, velocidade, né? Em função do tempo, ok? Então, eu vou deixar ali. Mas eu quero mais gráficos. Então, vou clicar novamente no objeto, ó, com o botãozinho direito. Novamente, botar, ó, eixo X, tempo, eixo Y, eu quero posição. Olha só quanta coisa, quanta informação ele apareceu para mim. Quero posição em relação ao eixo X, porque ele vai se deslocar no eixo X, ok? Então, é isso aqui que eu quero. Olha, já mexeu. Aqui o tempo de spam máximo possível, e aqui ok. E eu vou anotar aqui esse gráfico que eu tenho, que ele é então da posição, que eu estou chamando de X, em função do tempo, tá? Então, para não ficar XX, eu vou colocar S, tá? Mas representa a posição no decorrer do tempo, ok? Bom, percebam que de tanto eu clicar aqui, ó, ele já saiu da posição, tá? Então, mexi novamente. Vou clicar novamente, ó, vou montar mais um gráfico. Agora, no eixo X, tempo, no eixo Y, eu quero a aceleração. Aceleração em relação ao eixo X. Certo? Então, aqui novamente, vou marcar que eu quero aceleração em função do tempo. Certo? Bom, vamos ver se eu não esqueci nada, né? Ok? Vamos ver. Opções. Bom, agora então que nós já montamos, o que nós queremos visualizar no movimento? Então, vou marcar o bloquinho de novo. E aqui nessas 3 abinhas, ó, vou clicar aqui. O que eu quero ver nesse movimento? Quero ver forças? Ó, marco aqui ver forças. Ele já aparece para mim que tem aqui a força peso, força de atração gravitacional, né? E aqui eu tenho a força normal. Olha só, a força de reação da superfície. Olha que interessante. Se eu quero ver velocidade, eu marco aqui que eu quero ver velocidade. Ó, ele indica para mim, certo? E aí, né, vai do que nós precisamos. Mostrar as componentes, olha só, né? Mostrar os valores, olha que interessante. Eu vou desmarcar
a velocidade, vou pôr forças, ó, para não poluir muito a tela. Ou, ao contrário, vou marcar a velocidade, desculpa, vou desmarcar forças e vou marcar aqui a velocidade. Visualizar e mostrar os valores. Tá? Acabou aparecendo tudo, né? É que ele fica marcado, ó. Quando eu marco, né, um deles, ele está marcando tudo. Então, tudo bem. Tem a velocidade aqui 2, ó. Vou diminuir aqui o tamanho da seta, tá? Força normal, força peso. E aqui eu tenho mais informações que estavam marcadas ali, de forças, né? Bom, vamos agora para a nossa simulação. Eu vou clicar no play. Ah, desculpe, gente. Aqui eu tenho a opção de mudar a cor, tá? Ó, está azul, né? Posso vir aqui e colocar, de repente, vermelho, tá? E posso vir aqui e mudar o material. Ó. O que vai se deslocar? Um material qualquer, padrão, tá? Mas eu poderia mudar o tipo de material, deixar o material padrão. Ó, densidade, massa, atrito. Não, vamos fazer sem atrito. Ah, era a força de atrito que estava aparecendo ali, tá? Nesse momento não queremos atrito. Elasticidade, não vamos ter choques. A massa, podemos deixar, não tem problema. A densidade também. Então, agora, né, que está tudo organizadinho aqui, nós vamos clicar no play, ok? E verificar o movimento. Olha só que bacana. Olha só. No início, então, ó, o bloquinho continua se movendo, ó, nós percebemos isso por aqui, né? Então, aqui eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, indica, então, que a velocidade está constante, cujo valor aqui, ó, 2 metros por segundo. Enquanto eu passo aqui, ó, já vou parar, tá, a simulação, para a gente poder comentar. Olha só, quando eu passo o mouse aqui, no gráfico, ele aparece para mim ali X, ó, 9,38 segundos, que é o tempo naquele ponto que eu estou. Ou seja, o valor do X, né, da coordenada X, da coordenada Y. Y é a velocidade, ó, 2 metros por segundo, constante. Ele me dá a derivada de Y em relação a X, 0 metros por segundo ao quadrado, indicando que não tem aceleração ali, né? E me dá a integral, que corresponde à área, aquela parte achurada ali, a área abaixo da figura, né, que corresponde a 16,67 metros. Ou seja, o que é isso? O deslocamento, ou seja, o deslocamento realizado ali, ok? Então, no gráfico da velocidade em função do tempo, nós temos aqui uma reta, cuja área abaixo da reta, né, me fornece o deslocamento. Aqui no gráfico da posição em função do tempo, olha só que interessante, ele é uma reta, indicando que ele foi construído com uma função de primeiro grau, né, da função horária das posições. Aqui ele me fornece o x, ó, seria o tempo, o y, a posição, né, naquele instante, né, de tempo. A derivada de y em relação a x me fornece a velocidade, ou seja, uma informação que não estava aparente neste gráfico, né? Mas ele me fornece, então, a velocidade através da derivada. E quando eu integro, ele me fornece, então, o deslocamento, ok? E o terceiro gráfico, da aceleração em função do tempo, a aceleração é zero, indicando realmente que não há aceleração desse movimento, ou seja, porque o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, por isso não tem aceleração, né? E indica que o móvel está em movimento, porém não tem a aceleração, ok? O x me dá o valor do tempo, o y me fornece, então, a aceleração, que é zero. Quando nós derivamos aqui também, vamos obter aceleração nula, né? E quando nós integramos, vamos obter aqui a velocidade, né? Neste ponto, que neste caso, opa, velocidade neste, ele não está me dando o valor da velocidade, tá? No ponto, porque a velocidade nossa é 2 metros por segundo, ok? Bom, agora o que nós podemos fazer é vir aqui e salvar, ó, vamos salvar. Então, nós vamos dar um título, vamos colocar MRU, né, um título qualquer, autor Adriana, onde eu quero salvar. Se eu salvar aqui, ele vai salvar dentro do próprio diretório do Algodu, mas eu posso clicar aqui e mudar e colocar em um outro local, né, que eu queira, do meu
notebook, ok? Então fica para vocês escolherem. Eu vou salvar aqui dentro do diretório, que quando eu precisar novamente, né, fica mais salvo. Desculpa, fica mais fácil, né? Ok? Então é só salvarmos o arquivo salvo ao Godot. Bom, essa foi a dica então para uma simulação simples utilizando o software Algodoo, né? Para o estudo do movimento retilíneo uniforme. Um abraço a todos e até mais.